Segundo ano, bem-vindos à minha casa. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao período do entreguerras da Segunda Guerra Mundial e, em particular, nós vamos estar dando ênfase no fascismo, tá? Então, no vídeo passado, nós pudemos, assim, caracterizar de uma forma geral os partidos de consenso de direita, os partidos de consenso de esquerda, as suas características, né, as suas semelhanças, as suas distinções e também analisar o que é o partido de dissenso. A partir dessa construção, né, muito criteriosa e pontual, a partir da Primeira Guerra Mundial, com o nascimento do comunismo, então vão surgir várias outras tendências ideológicas políticas que é necessário a gente poder, né, ter um embasamento e focar principalmente na questão do fascismo, já que ele é a base das doutrinas dos partidos políticos de consenso de direita. Então, antes da gente pontuar o nascimento desses partidos políticos, nós precisamos realmente entender qual o contexto que a Europa Ocidental estava vivendo naquele momento. Né? Então, sempre que nós vamos pontuar alguma questão de fato social, né, histórico, pontual, nós temos que observar as causas, né, em que processo, né, que a sociedade, o mundo, a economia está vivendo, então, para poder traçar aí, né, os parâmetros de nascimento daqueles partidos políticos. Então, é necessário a gente entender quais foram as condições. Então, fazendo uma análise criteriosa do fascismo hoje, já que ele é o coração palpitante aí dos partidos de consenso de direita. Então, o cenário que a Europa se encontrava era desolador. Então, a gente tem que lembrar que nós estávamos saindo da Primeira Guerra Mundial e esses países estavam se reconstruindo da década, então, de 1917 até 1930. Então, é um período de reconstrução e de muitas mudanças. Mudanças sociais, mudanças econômicas, né? Mudanças, assim, significativas no processo político, nas representações políticas, né? E também uma situação muito fragilizada desses estados em relação à reconstrução pós-guerra, tá? Então você tinha uma destruição material enorme, um desemprego enorme, uma inflação muito alta. As cidades, elas viam-se com milhares de soldados mutilados e desempregados, né? Esses soldados acabaram se tornando mendigos, a família despossuídas, né, em total miséria. Então é nesse cenário marcado, na verdade, pela falta de trabalho, de esperança, principalmente, que os europeus mostravam aí a sua insatisfação, né? Criteriosamente, muita insatisfação, muitas revoltas, muitas paralisações e pedidos aí aos estados soberanos por melhores condições e acessos às políticas públicas, né? Então, é uma insatisfação social muito grande. A partir disso, protestos, greves e revoltas, tudo consequência, então, do pós-guerra. Então, abraçando essa ideia, né, na verdade, assim, vendo aquela situação, né, vamos dizer assim, que estava em pleno estado de anomia, como diz Durkheim, né, com ausência de regras e de parâmetros mesmo para seguir o que seria correto naquele momento, é nesse cenário que surge o palco perfeito para lideranças políticas, né, que acabam abraçando a ideia de partidos que se apresentavam, na verdade, como soluções rápidas e mágicas, bem como autoritárias, né? E para o quê? Para a resolução dos problemas sociais. Então, a nossa figura relevante hoje é o Benito Mussolini, um dos líderes mais importantes da história e que condensa aí a priori para a gente a formação do que seria mesmo uma ideologia política de direita, né, de consenso de direita. Então, esses políticos que começaram a surgir na história dentro dessas condições dos países europeus, esses políticos eles se responsabilizavam, na verdade, os governos democráticos pela crise, em particular os Estados Unidos, Inglaterra e França. Então, eles defendiam a necessidade de um governo forte, dirigido por um líder de um partido único, lógico, né? Unipartidarismo, capaz de guiar as pessoas ao rumo certo. Essa era a bandeira que eles defendiam. E é assim que nasce, nesse contexto, as lideranças, então, do Partido Fascista e Nazista, que corresponde aproximadamente ao mesmo período da formação, 1919, 1922, consolidação a partir de 1930, até que se restabelece, então, né, dentro do sistema parlamentarista, aí chegando ao poder Benito Mussolini e o próprio Hitler.
tá? Então, essas condições vão surgindo a partir, então, da década de 20, né? Um período importante na Europa e que acaba se propagando para o mundo. Então, o Benito Mussolini, ele foi o idealizador e a principal liderança do fascismo italiano, tá? Então, esse movimento ele tinha determinadas características do Benito Mussolini. Então, eu coloquei aqui para vocês que era chamado de Duce, também chefe, né? Nasceu em 29 de 7 de 1883 e morre em 45. E ele lutou na Primeira Guerra Mundial, não só ele, todas as lideranças, né, posteriores à Segunda Guerra Mundial, como chefes de Estado, lutaram na Primeira Guerra Mundial. Churchill, Roosevelt, Hitler, Mussolini, tá? E ele acaba, então, fundando o partido em 1919, que vai se chamar o Face de Combatimento em Milão, e prega uma posição nacionalista e anticomunista. Então, as características gerais do fascismo, ela nasce com o nacionalismo extremado. Então, o que é esse nacionalismo extremado? É a valorização da nação em oposição ao indivíduo. Então, é uma nação forte, uma nação sem luta de classes e que pudesse resgatar a tradição, trazendo à tona o espírito da conduta do que seria um romano na época do Império Romano, tá? Então, é sempre o resgate da tradição, isso é muito pontual no fascismo. A subordinação do indivíduo ao Estado, isso é muito claro no fascismo, ou seja, eliminar qualquer posição, né? Ou seja, qualquer posição crítica que eu tenha ao Estado, eu vou ser perseguido. Isso é legitimado pelo Estado e é um crime que é punido com todo rigor. Outra coisa que a gente tem também no fascismo é a questão da valorização da guerra. Tá? Então a vida em sociedade é um eterno combate, não só um combate no Estado político ou com os seus inimigos territoriais ou outras nações, mas é um permanente estado de guerra no contexto social. E o ódio às democracias liberais e ao comunismo. Isso é muito evidente nos partidos de direita de consenso, um ódio ao comunismo absoluto, né? Posteriormente, isso acaba indo para as democracias liberais, há um grande medo do mundo ocidental, e depois, em particular, criteriosamente no nazismo, vai diretamente para os judeus. Então, a democracia, ela deveria ser perseguida, o comunismo deveria ser eliminado, o comunismo é como um grande câncer que se prolifera no mundo todo. E os fascistas, como se vê? Eles desprezam a liberdade e o pensamento de escolha. É o Estado acima de tudo, o Estado acima de todos. Então, em 1919, em particular, né, ele funda o partido político dele, um movimento extremado, a caracterização antiliberal, com certeza, ele atuava por meio de uma organização paramilitar. Tá? E eram grupos extremistas que iam pra rua, quebravam tudo, né? Eram facções políticas militares mesmo que acabavam causando até um medo na sociedade. E a partir de 1921, então ele funda em 1919 e a partir de 1921 ele tem adesão de diversos setores sociais. Entre esses setores sociais são trabalhadores, desempregados, mendigos, o que vocês imaginarem de partido político que tinha um grande medo do comunismo, começaram então a aderir ao fascismo. Então, com poucos meses, nem 6 meses de fundação do partido, ele já contabilizava aproximadamente mais de 300 mil filiados ao partido político dele. Então, por que fascismo? Porque o nome fascismo, né? Então, deriva do termo latino facies, que significa feixe. Na Roma antiga, o facies consistia em um feixe de varas amarradas por um cinto de couro no meio do qual era colocado um machado. Então, aqui está o símbolo do fascismo, ó. Então, são vários feixes que estão amarrados, né? E qual é a ideia? É que a união faz a força, ou seja, o machado significa o direito sobre a vida e a morte. Esse um machado significa o direito sobre a vida e a morte, o machado é o Estado, que tem o direito sobre a vida e a morte da sua vida. E a união de todos, né, de todos os feixes, está ligado diretamente à união de todos por um bem comum. O bem comum é o quê? É o Estado, tá? É proteger o Estado, é lutar pelo Estado. Então essa é a ideia absoluta do feixe. E tem um grande episódio que ficou conhecido como a Marcha sobre Roma. Então aqui tem uma fotinho dele junto com os camisas negras, né? Que fizeram uma marcha até Roma em 1922, aproximadamente 30 mil fascistas.
E acabaram forçando a entrada do Mussolini no ministério. Por quê? Havia uma adesão muito grande também de vários partidos de esquerda nas frentes populares, então era necessário realmente que tivesse um partido de direita forte que pudesse combater o quê? O crescimento dos partidos de esquerda, das frentes populares. Então, não teve escolha, na verdade, o rei Vítor Emanuel, né? Ele foi obrigado a deixar que o Mussolini fizesse parte desse parlamento, por quê? Por uma alta adesão da classe burguesa, da elite italiana, que tinha pavor do comunismo e que acabou aderindo ao fascismo e pressionando o próprio governo a uma estabilidade ali política e econômica, né? Então é o medo do comunismo que fez com que várias outras facções políticas de direita, a elite italiana, o parlamento começassem a aderir ao fascismo com medo da proliferação do comunismo. Próximo aqui. Então, Estado totalitário do fascismo. Então, com as leis de 1925, a gente vai chamar isso de leis fascísticas, o Estado ele sofre um atentado em 26 e o Benito Mussolini ele vai acabar colocando isso como um atentado do comunismo, é a grande oportunidade que ele tem. Esses líderes utilizam muito, né, de pequenas nuances que vão acontecendo para achar um inimigo e poder mais ainda trazer à tona a totalidade do seu poder, mais ainda poder justificar, né, vamos dizer assim, a crueldade e o terrorismo da legitimação do seu poder. Então, ele acaba fechando todos os jornais de oposição e a imprensa trabalha diretamente na conduta de como exaltar a figura desse líder. Dissolver os demais partidos, foram todos dissolvidos. Perseguiu seus líderes, isso se chama expurgo, isso é necessário. Aconteceu aqui com Getúlio Vargas, aconteceu em todos os outros estados totalitários. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é perseguir os líderes de oposição. Não só de oposição, mas eu também tenho que me preocupar com aqueles que puxam muito o saco. Então eles começam a fazer uma varredura para realmente estabelecer pessoas de confiança no seu governo. Restaurou a pena de morte, isso também não é novidade, porque a pena de morte ela está diretamente ligada a regimes totalitários, né? Então é necessário. Num regime como o fascismo e o nazismo, a pena de morte, e não só aqui no Estado Novo, também Getúlio Vargas resgata a pena de morte, na ditadura ela é resgatada novamente. Então isso é algo que é criteriosamente normal dentro de um regime autoritário. Criou tribunais especiais, e são tribunais especiais que são tribunais que vão legitimar as leis do Duce, né, as leis fascísticas, que condensa todo esse poder, né, essa relação estabelecida do Mussolini enquanto Estado, porque a personificação da figura dele é que ele é o Estado. Então lembra um pouco Luís XIV, lá na França, né, quando ele fala o Estado sou eu. Praticamente o fascismo leva a mesma ideia, certo? Então é necessário que a gente acaba confundindo a figura do líder com a figura da nação. Então isso é muito normal. E os dirigentes oposicionistas exilados, que também é algo normal, aconteceu na Rússia, aconteceu na Alemanha, né? Inclusive Lenin, Trotsky, Stalin, todos foram exilados na Rússia quando começou o ensaio da Revolução Russa, as primeiras revoltas antes de 1917. Então, qual era vamos dizer assim, o coração do fascismo? Qual era a bandeira que o Mussolini levantava? Um Estado absoluto. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. É nesse momento que a gente percebe a supressão dos direitos civis e constitucionais. É nesse momento que a gente percebe que a nossa vida, ela está praticamente ligada ao Estado. Não existe nenhum direito individual, tá? Então, quais são os sinais de aviso que antecedem o fascismo? Isso é legal, isso é importante. Nacionalismo exacerbado e xenofobia. Desdém pelos direitos humanos e minorias. Invenção de inimigos como causa unificadora. Supremacia de militares e militarismo. Segurança pública militarizada. Isso aqui, vamos dizer assim, que são alguns indícios do que se prevê dentro de um Estado soberano antes que aconteça um regime totalitário. Sexismo desenfreado e descontrolado.
mídia de massa manipulada e controlada. Isso é muito evidente no nazismo e no fascismo na década de 20 e 30. Literatura, artes, faculdades, escolas, todas sendo condicionadas no sistema de regime político. Obsessão compulsiva com a segurança nacional, vão formar as leis de segurança nacional, que legitimam o poder constitucional a partir do aparelho repressor do Estado mesmo. Religião e governos interligados, proteção ao poder corporativo, leis e direitos trabalhistas suprimidos e desdém para com intelectuais, cultura e artes. Tem uma questão aqui que nós não podemos esquecer. De todas essas características que eu falei do fascismo, tem uma que é a mais importante e que é aquela alternativa que você não vai errar no vestibular ou em qualquer prova de história. Quando se pede a caracterização do fascismo, tem uma palavra-chave, assim como tem o nazismo, assim como tem o comunismo. E a característica, a chave do fascismo, né, o coração do fascismo é o corporativismo, que seria a intermediação do Estado com o trabalhador. Então, a questão é o seguinte, é como eu posso controlar as massas ao redor do Duce, tá? Como eu posso controlar as massas para trabalhar para o Duce, para aceitar o Duce. Então, é necessário que eu forme o quê? Os sindicatos trabalhistas. Os sindicatos, eles nascem aqui. Esses sindicatos vão intermediar as relações, os donos do meio de produção, a burguesia, né, que na verdade ali condensa, né, a burguesia que apoia o Duce, né, que valoriza o fascismo com medo do comunismo, se beneficia e passa uma imagem que não existe classe social, e os sindicatos vão intermediar dando os direitos aos trabalhadores. E esses trabalhadores vão através das leis impostas pelo Estado, resolver as suas questões trabalhistas com o sindicato. Então é intermediador. Então dessa forma o Estado consegue unificar e controlar a massa trabalhadora, trazendo à tona os sentimentos de patriotismo e de nacionalismo. Então essa é a palavrinha-chave do fascismo que vocês não podem esquecer. Tudo bem? Hoje o nosso diálogo foi sobre o fascismo e eu queria agradecer de coração, mais uma vez, né, por poder estar entrando aí na casa de vocês. E espero que eu tenha esclarecido, mas a gente tira as dúvidas depois tudo nas nossas videoconferências. Um beijo e um abraço.